Você sabia que a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada pela combinação de diversos fatores? Neste vídeo, mergulhamos nas raízes e nos eventos cruciais que moldaram esse conflito global. Exploraremos as causas profundas, desde as repercussões da Primeira Guerra até as tensões geopolíticas que culminaram nesse momento sombrio da história. Venha compreender os fatores determinantes desse episódio marcante na história mundial. Não perca esta análise detalhada das origens da Segunda Guerra Mundial. Em 1919, o Tratado de Versalhes foi assinado, erguendo-se como um divisor de águas após a Primeira Guerra Mundial. Este pacto, que foi concebido para trazer paz e estabilidade ao mundo pós-conflito, delineou um panorama sombrio para o futuro. Este tratado, embora destinado a encerrar hostilidades, impôs duras penas à Alemanha. O país foi culpabilizado e responsabilizado pela guerra, obrigado a assumir a totalidade da culpa e a pagar pesadas reparações financeiras. Essas imposições devastaram a economia alemã, mergulhando-a em um abismo de desespero e ressentimento. Além das reparações, o Tratado de Versalhes reconfigurou as fronteiras europeias, desmantelou o Império Alemão e restringiu suas forças armadas. Essas cláusulas, percebidas como humilhantes e injustas, incitaram um profundo sentimento de injustiça e revanchismo na sociedade alemã. A atmosfera resultante desse tratado não foi de paz, mas de fermentação de descontentamento e agitação. O ressentimento acumulado se tornou um solo fértil para o surgimento do nacionalismo extremado e do autoritarismo, com líderes como Adolf Hitler e o Partido Nazista ascendendo ao poder, prometendo restaurar a glória perdida da Alemanha. O tratado, longe de garantir a paz, plantou as sementes do descontentamento e da instabilidade, alimentando as chamas que culminariam na Segunda Guerra Mundial. O mundo pós-Versalhes não testemunhou a paz almejada, mas sim o eco de futuras catástrofes. Um espectro sombrio ergueu-se sobre a Europa, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Esses movimentos políticos, marcados por ideologias extremistas, despertaram inquietação e desespero, lançando sombras que obscureceriam o curso da história. O nazismo, liderado por Adolf Hitler na Alemanha, e o fascismo, sob o comando de Benito Mussolini na Itália, nasceram de uma sociedade abalada pela derrota na guerra e pelas duras imposições do Tratado de Versalhes. O descontentamento generalizado com as condições pós-guerra tornou-se o combustível para o surgimento desses movimentos. Na Alemanha, a ascensão do nazismo foi avassaladora. Em 1932, o partido de Hitler se tornou o maior do país, conquistando 37% dos votos. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler e rapidamente consolidou o poder, suprimindo opositores e estabelecendo um regime autoritário. O fascismo italiano também emergiu como resposta às condições caóticas pós-guerra. Mussolini, prometendo resgatar a grandeza da Itália, usou a insatisfação popular para consolidar seu domínio. Em 1922, o Marcha sobre Roma consolidou o poder de Mussolini, levando-o ao cargo de primeiro-ministro. Ambos os regimes promoveram um nacionalismo extremo, empregando propaganda agressiva e militarizando a sociedade. O nazismo defendia a superioridade racial ariana, promovendo o antissemitismo e exterminando milhões de judeus no Holocausto. O fascismo italiano visava a expansão territorial e a restauração do prestígio nacional. A atuação desses regimes foi devastadora. O Holocausto resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, além de perseguições a outras minorias. O totalitarismo e a censura foram instrumentos para subjugar a dissidência, suprimindo liberdades civis e políticas. O nazismo e o fascismo, com suas ideologias extremistas e práticas brutais, lançaram o mundo em um período de trevas e tragédia. No período turbulento entre as guerras mundiais, uma abordagem política conhecida como política de apaziguamento surgiu como uma tentativa de evitar conflitos por meio de concessões diplomáticas. Contudo, essa estratégia, embora buscasse a paz, inadvertidamente pavimentou o caminho para a eclosão de um dos períodos mais sombrios da história. A política de apaziguamento foi adotada principalmente pelas potências ocidentais, notavelmente pela Grã-Bretanha e França, após o trauma da Primeira Guerra Mundial. O objetivo era evitar uma nova guerra, cedendo às demandas de nações agressoras, como a Alemanha nazista. Um dos exemplos mais marcantes dessa política foi a Liga das Nações, fundada em 1920,
almejava resolver disputas entre países por meio de negociações e sanções econômicas, visando manter a estabilidade mundial. Entretanto, sua estrutura apresentava falhas fundamentais. A ausência de poder real de aplicar suas decisões era uma fragilidade central. Por exemplo, quando o Japão invadiu a Manchúria em 1931, a Liga condenou a ação, mas sem poder para impor medidas efetivas, a invasão continuou sem consequências. Outra debilidade crucial era a falta de participação de grandes potências, como os Estados Unidos e a União Soviética, enfraquecendo a legitimidade e o poder de influência da Liga. Em um dos episódios mais significativos, a Liga foi incapaz de impedir a remilitarização da Renânia pela Alemanha em 1936. Esse evento marcou o fracasso da organização em conter as ambições expansionistas alemãs. As tensões também se estenderam para além da Europa e da Ásia. Conflitos territoriais na África e no Oriente Médio, resultado das divisões arbitrárias estabelecidas durante a era colonial, foram fontes de instabilidade e disputas que persistem até os dias atuais. As ambições imperialistas e os conflitos territoriais foram fatores preponderantes na moldagem do cenário geopolítico do século XX. Esses embates por territórios e recursos, tanto no passado quanto no presente, ressoam como alertas sobre a importância da resolução pacífica de disputas territoriais e da busca por uma cooperação global para mitigar tensões e promover a estabilidade e a paz duradouras. A Grande Depressão também desempenhou um papel significativo no desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. As consequências devastadoras da Grande Depressão não apenas geraram instabilidade econômica, mas também exacerbaram tensões políticas e sociais em todo o mundo. O colapso econômico levou ao desemprego em massa, à pobreza generalizada e à instabilidade política em muitos países. Na Alemanha, por exemplo, a crise econômica e a sensação de humilhação pós-Tratado de Versalhes criaram um terreno fértil para o surgimento do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. O descontentamento generalizado com as condições econômicas e sociais desempenhou um papel crucial na ascensão do nazismo ao poder. Além disso, a Grande Depressão afetou as relações internacionais. O protecionismo econômico e a competição por recursos aumentaram as tensões entre as nações, levando a conflitos e rivalidades. As medidas protecionistas, como tarifas comerciais elevadas e políticas isolacionistas adotadas por muitos países, minaram a cooperação internacional e exacerbaram a hostilidade entre as potências mundiais. A complexidade das causas que levaram à Segunda Guerra Mundial reflete uma interconexão de fatores sociais, políticos e econômicos. Desde o impacto da Grande Depressão até as feridas abertas pelo Tratado de Versalhes, a guerra foi o resultado de uma rede intricada de tensões, ressentimentos e rivalidades globais. A ascensão de regimes autoritários, as cláusulas punitivas de tratados e a crescente instabilidade geopolítica formaram um terreno fértil para o conflito. A Segunda Guerra Mundial não foi um evento isolado, mas sim o clímax de um período turbulento, alimentado por décadas de tensões e inquietações. A compreensão dessas causas complexas serve não apenas como um estudo da história, mas também como um alerta para a importância da cooperação internacional, da diplomacia eficaz e da busca contínua pela paz e estabilidade. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado doloroso, lembrando-nos das consequências devastadoras de conflitos alimentados por desigualdades, extremismo e falta de diálogo. Nesse sentido, a análise das causas da Segunda Guerra Mundial não é apenas um mergulho nos anais da história, mas uma chamada para que as lições do passado nos guiem rumo a um futuro de colaboração, tolerância e busca pela paz. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A história humana deve ser conhecida por todos,